Ninguém realmente sabe quando nasceu o Rei dos Macacos, ou exatamente de onde ele veio. Reza a lenda que ele nasceu de um grande ovo de pedra, no topo de uma montanha, que era tão alta que chegava até o céu. A montanha se chamava Rua Quashan, a montanha das flores e das frutas, que foi o calor do sol que chocou o ovo de pedra, e os quatro ventos e as nuvens que tomaram conta dele. E um dia, um trovão, uma tempestade violenta, o atingiu e o rachou no meio. E como num passe de mágica, surgiu do ovo um macaco dourado, tamanho natural, com 5 sentidos e membros plenamente desenvolvidos. Todos os imortais do céu observaram com muita atenção aquele rebento estranho, e no princípio chamaram de macaco de pedra. No entanto, o macaco mostrou-se muito capaz e inteligente, e adotou Rua Christian como sua casa. E sua fama atraiu muitos outros macacos, chimpanzés, gorilas, saguis, orangotangos, e todos os primos possíveis do macaco. Todos adoravam seu líder e consideravam-o forte. Viviam todos felizes na montanha cheia de flores e frutas. Assim ele ficava sabendo de abusos cometidos contra a população de macacos. Muitos eram sequestrados e forçados a trabalhar para os humanos, a roubar, fazer truques de circo, ensinados a fazer coisas terríveis contra sua vontade. Finalmente, o macaco tomou uma decisão e subiu até a porta dos céus, já que a sua montanha dava até lá, para fazer uma reclamação formal para os seres mortais. No entanto, no dia que ele escolheu, todos estavam numa reunião importante, e ele acabou entrando despercebido até os jardins celestiais. No jardim, ele encontrou o lindo e carregado pessegueiro. Não demorou para perceber que aqueles eram os pêssegos da imortalidade. E como ele amava as melhores frutas, ele não pôde deixar de experimentar. E realmente ficou encantado com seu sabor doce e divino. De repente, ele ouviu um grito e logo estava cercado por guardas ferozes. Eram os guardas da Rainha do Céu. E ao perceber que tinha um macaco enorme comendo um de seus pêssegos milagrosos, ela deu um grito, e o Rei dos Macacos foi levado à presença dos imortais para ser julgado. E logo declararam morte ao terrível macaco ladrão. E logo também perceberam que seria impossível matá-lo, já que ele havia provado de um dos pêssegos da imortalidade. E todos encabulados com essa situação, o macaco começou a dar uma enorme gargalhada com seu senso típico de humor, e o que deixou os seres celestiais ainda mais irritados. Consideravam, nossa, que falta de respeito. Esse macaco realmente não teve paz. Somente o sol e a lua puderam cuidar dele. E não podemos deixá-lo aqui conosco. Então o imperador de Jade declarou, não temos escolha. Vamos prendê-lo no mundo inferior. E para lá, o rei dos macacos foi levado pelo deus guerreiro Erlang, que montava seu cavalo negro e era acompanhado por seu fiel cão de caça. Mas como o rei dos macacos tinha muitos fiéis seguidores, sempre havia um sagui ou algum macaco espiando a seu favor, descobriram para onde estavam levando seu rei e de lá o libertaram. Sem dúvida tiveram passar por muitos maus bocados e sofrimentos, mas seus fiéis amigos e seguidores estavam lá para ajudá-lo. Depois de ser libertado, mais do que depressa, o rei dos macacos pegou o registro da morte e toda vez que você vai para o mundo inferior, seu nome é registrado e arrancou a página onde estava seu nome. Esse ato de desprezo foi evidente vitória sobre a morte, uma vez que todo mundo se sabe que se o nome não estiver no registro da morte, você simplesmente não pode morrer. Àquela altura, o rei dos macacos tinha alcançado a imortalidade dobrada, se é que isso é possível, e se tornara verdadeiramente indestrutível. A fuga dele foi encarada com uma enorme preocupação pelos seres divinos, mas seus seguidores ficaram muito felizes em tê-lo de volta e retornaram à montanha de flores e frutas com uma enorme festa. E assim, os seres divinos consideravam sua liberdade uma afronta. Entretanto, a essa altura, ele já tinha alguns poderes bastante especiais. Ele tinha uma nuvem dourada, a qual ele poderia voar, era só chamar ela. E também tinha um bastão, também dourado, que era do tamanho de um palito de dente. Ele guardava atrás da orelha. Mas quando ele estava em apuros, ele era só pedir para o bastão crescer e esse bastão se tornava do tamanho que ele quisesse, podendo derrotar inúmeros inimigos juntos. Depois de 350 anos, o couro do rei dos macacos já havia ficado branco e alcançava o nível de um sábio. Ganhou uma iluminação e merecia ser respeitado. Assim ele ficou encarregado de uma impossível missão, recuperar as escrituras sagradas de Buda, que tinham sido roubadas há muitos anos atrás. Depois de ele ter cumprido todas as ambições impossíveis, ele teve seu nome mudado para Sun Wukong, pelo monge que ordenara e o acompanhara ao ocidente em todas as suas missões.
Como ele tinha demonstrado grande disciplina e perseverança, um senso moral irrepreensível no cumprimento de seus deveres, o imperador de Jade foi forçado a manter a sua palavra e elevar-se ao grau de santidade. Assim, o rei dos macacos foi oficialmente nomeado ao grande sábio e par do céu. E, na verdade, todos os mortais estavam tão envergonhados em relação a ele que aquele dia ainda é chamado o Dia da Inigualável Vergonha. Ao ser agraciado com essa menção, o rei dos macacos, agora Deus Macaco, retornou com todos seus fiéis amigos e seguidores. Todos habitavam em harmonia na montanha que dava para o céu, junto com o céu.